E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, Henrique Saibro, sou professor de processo penal aqui da Verbo Jurídico, sou advogado criminalista, mestre em ciências criminais pela PUC do Rio Grande do Sul. E, galerinha, hoje, na nossa aula do passaporte aqui, eu quero trazer a vocês as principais inovações legislativas incluídas no edital, ok? Então, a nossa revisão aqui, ela vai ser baseada principalmente em alterações da lei anticrime, nos aspectos processuais, e outras leis também que estão influenciando questões processuais em se tratando de processo penal, ok? Então, vamos lá, o ritmo aqui é frenético, você já conhece. Eu quero trabalhar bastante matéria. E a primeira delas, não poderia... Em primeiro lugar aqui, ó, pessoal, vamos lá. Não me segue no Instagram. Fica à vontade de me seguir. Segue também a Verbo, sempre com notícias, com novidades. Vale a pena seguir, ok? Então, vamos começar, não poderia ser diferente, não é verdade? Estudando prisão e medidas cautelares, ok? Primeira coisa, pessoal, primeiro ponto que a lei anticrime nos trouxe aqui. Atenção em mim. Medida cautelar, em regra, deve prevalecer o contraditório. Ressalvados os casos de urgência, de perigo de ineficácia da medida, sempre deve-se intimar a parte para em 5 dias se manifestar a respeito da medida. Então, óbvio, como é que a gente pode pensar aqui numa exceção, né, com perigo de eficácia da medida? Uma interceptação telefônica, né? Uma interceptação telefônica. Seria ilógico intimar o investigado ou, digamos, ou o próprio réu já no processo penal de que o Ministério Público requereu a interceptação do seu telefone celular, né? Aí é claro que o cara vai fechar a boca. Isso seria um exemplo de que o contraditório, nesse caso, tornaria ineficaz a medida. Mas, por outro lado, em outros casos, que não o da interceptação telefônica, deve prevalecer o contraditório. Não estou dizendo que só na interceptação telefônica se possibilitaria não se possibilitar o contraditório. Há outras questões, só dei um exemplo, mas via de regra deve sempre prevalecer, tá? Então, atenção ao 282, parágrafo 3º, porque além de frisar que realmente impera, inclusive em medidas cautelares, o contraditório, o prazo de manifestação é de 5 dias. O prazo de manifestação é de 5 dias, galera. Ok? Então, mais um ponto aqui para você ter atenção na lei anticrime. Além disso, e aqui é para mim o ponto mais importante, atenção em mim, a partir da lei anticrime, não cabe mais prisão processual de ofício. Não cabe. Antes podia, agora não pode mais. Está expressamente previsto em mais um dispositivo do Código Processual Penal depois da lei anticrime. Qualquer prisão processual, seja ela temporária, seja ela preventiva, não pode ser decretado mais pelo magistrado sem requerimento da parte. Sem requerimento da parte. Sob pena de relaxamento da prisão, pois manifestamente é ilegal. Sim, há uma discussão doutrinária de que, na hipótese de conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, o magistrado ainda pode decretar de ofício. Há alguns precedentes dos tribunais do STJ endossando, mas os mais recentes entendimentos jurisprudenciais e a doutrina mais acertada sobre o tema, e o que mais importa é o que vai ser cobrado pela OAB. O que vai ser cobrado pela OAB? Não cabe mais prisão de ofício pelo magistrado. Prisão processual de ofício pelo magistrado. Não cabe. É ilegal. Sob pena de relaxamento.
Então, olha aqui no slide. Atenção ao 282, parágrafo 2º. Atenção ao 282, parágrafo 2º. Ao parágrafo 4º. Olha só, no caso, inclusive em caso de descumprimento de medidas cautelares, pessoal. Inclusive em caso de descumprimento de medida cautelar. Não existe prisão processual automática. O 311 também, olha só, né? Frisando sempre a questão do requerimento, olha só. Então, o que eu quero dizer aqui, galera? Mesmo em caso de descumprimento de medida cautelar, vamos supor que o cara foi preso em flagrante, 24 horas, em até 24 horas após a realização da prisão é feita a audiência de custódia e o juiz decide não converter a prisão em flagrante para prisão preventiva. E ao invés disso, concede liberdade provisória, concedendo por meio de monitoração eletrônica, tornozeleira, tá? Só que durante o cumprimento dessa medida cautelar, o investigado, o acusado, se for o caso, violou, né? Tentou tirar a tornozeleira, né? Sei lá, tentou burlar o sistema ali, enfim. Não pode o magistrado, nem mesmo nessa hipótese de ofício, decretar a prisão preventiva, porque o Ministério Público tem que fazer esse requerimento, em se tratando de processo penal. Não pode, de ofício, nunca mais, o magistrado decretar a prisão processual. E detalhe, a quem compete esse requerimento, por exemplo, para a decretação de prisão preventiva? Na investigação criminal, compete ao Ministério Público e à autoridade policial. No processo penal, cabe somente ao Ministério Público e também querelante e assistente. Por quê? Por que querelante e assistente só no processo penal? Por que querelante e assistente não podem atuar na investigação criminal somente no processo penal? Compreendeu isso, né? Espero que sim. Estou sendo bem insistente nessa matéria. E a revogação de ofício, galerinha? Pois atenção em mim aqui, na telinha. Você já sabe, de cabo a rabo, que não cabe prisão preventiva decretada de ofício pelo magistrado. Mas o juiz, por outro lado, ele pode sim revogá-la de ofício sem requerimento do Ministério Público e nem tampouco do acusado. Quando não subsistirem mais as razões que legitimaram a prisão preventiva, ela, inclusive, deve ser revogada de ofício em razão dela se tornar desnecessária. Não é mesmo? Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui, pessoal. O cara foi preso preventivamente para assegurar a instrução criminal. Porque havia indícios de que ele estava destruindo provas, tá? Ele estava lá queimando os papéis de casa, papelada dele lá de casa. Aí prenderam preventivamente ele, só que se encerrou a instrução criminal. Ou seja, não há falar mais em produção de prova. Ora, essa prisão cautelar se torna totalmente desnecessária. É caso de revogação, inclusive de ofício pelo magistrado. Ok? Entenderam isso aqui? Então, atenção, vamos dar só uma olhadinha no 282, parágrafo 5º, que passou a possibilitar agora ao magistrado de ofício, ou obviamente a pedido das partes, revogar a medida cautelar. E aqui a gente está falando de medida cautelar, então isso aqui pode ser tanto prisão preventiva, quanto alguma outra medida cautelar decretada no caso concreto. Então aqui, ó, esquemão resumido da aplicação de qualquer medida cautelar. De qualquer medida cautelar. Primeiro, o juizão foi lá e... Opa! Eu sempre me complico aqui. O juizão foi lá e decretou, a requerimento do Ministério Público,
uma medida cautelar. Só que no decorrer do processo se mostrou ela desnecessária. E daí, o que acontece aqui? Nós temos a revogação da medida cautelar, que pode ser feita, como nós vimos anteriormente, inclusive de ofício. Só que no decorrer do processo ela voltou a ser necessária, meus amigos. Ela voltou a ser necessária. Nada impede, portanto, que aconteça o quê? A sua aplicação novamente. Obviamente, desde que se tratar de fato novo, né? Desde que se tratar de fato novo. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Vamos continuar na prisão preventiva. O carinha foi preso preventivamente por conta daquele nosso exemplo, está destruindo prova. Ok. Só que daí, mesmo a partir do encerramento da instrução criminal, ele foi solto, só que daí ele começou a fazer o quê? Planejar uma fuga. Planejar uma fuga, e havia elementos concretos de que ele ia fugir mesmo. Aí caberia uma nova prisão preventiva por assegurar a aplicação da lei penal. Está lá no 312 do Código de Processo Penal. Beleza? Pode ser revogada de ofício a medida cautelar, mas ela também pode ser decretada novamente, a depender do caso concreto, dos elementos do caso concreto. Ok? Voltando para o nosso esqueminho aqui, se ela se mostrar insuficiente, aí nós temos aqui duas perguntas a se fazer. Uma pergunta a ser feita, melhor dizendo. Vamos supor que a gente esteja tratando aqui de medida cautelar de comparecimento periódico em juízo. E o Ministério Público entende que está insuficiente essa medida, que é muito pouco. Bom, aí nós temos duas hipóteses. A primeira é a seguinte: opa, na verdade, esse cara aqui não está merecendo comparecer só em juízo, ele precisa o quê? Cana. Prisão preventiva se faz necessária? Sim, se faz. Por quê? Porque nós temos os elementos do 312 mais o 313 do CPP. Então, decreta preventivo. Decreta preventivo. Agora, se a preventiva não é necessária, o que dá para fazer? Pode substituir o comparecimento para, por exemplo, uma monitoração eletrônica, ou pode manter o comparecimento e cumular com outras, como, por exemplo, a proibição de frequentar determinados lugares. Por quê? Porque a medida cautelar ela pode ser aplicada isolada ou cumulativamente. Se for necessário, obviamente. E quando é que a gente sabe qual o fundamento da necessidade da adequação? Está lá no 212 do CPP. Parágrafos não, incisos 1º e 2º. Necessidade e adequação da medida. Então, por que se admite acumulação de medidas cautelares? Justamente para fugir da prisão preventiva, porque ela realmente é excepcional, é a medida extrema, a última ratio no processo penal, em face da presunção da inocência. Então, se você pode acumular medidas cautelares diversas à prisão, você opta por isso, ao invés de decretar a prisão preventiva, porque por mais que haja a aplicação de mais de uma medida cautelar, que restringe, a depender do caso, bastante a liberdade do sujeito, ainda assim é menos grave do que uma prisão processual. Então, atenção nesses pontos, meus amigos. Vamos lá, vamos seguir. Audiência de custódia. Galerinha, olha só, a audiência de custódia
não vou dizer que foi uma novidade implantada pela lei anticrime, porque a audiência de custódia já era realizada desde os meados de 2015, mais ou menos, se não me engano. Só que não havia disposição no Código de Processo Penal a respeito da audiência de custódia. Existiam resoluções que vinham sendo aplicadas, que regulamentavam o instituto, mas no Código de Processual Penal você não achava o termo audiência de custódia. A lei anticrime, por sua vez, recepcionou expressamente a audiência de custódia no CPP. E o que nós devemos saber a respeito da audiência de custódia? Atenção na telinha, então. O artigo 310 do Código de Processo Penal vai dizer basicamente o seguinte: depois da realização do flagrante, em até 24 horas após a realização da prisão, atenção aqui, após a realização da prisão e não do cometimento do fato. E não do cometimento do fato. Se a prova é sacana, vai aqui. Vai aqui. Mas não é. É da realização da prisão. O juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença... Olha aqui, pessoal. Atenção aqui em mim. Quando o sujeito é preso em flagrante, entende a jurisprudência que não há falar em nulidade se no interrogatório policial ele não estava acompanhado de advogado, desde que ele tenha sido cientificado dessa possibilidade. E se ele não quis estar acompanhado por advogado na polícia, não há falar em nulidade. Agora, em até 24 horas depois da realização da prisão, ele vai ter que estar acompanhado de advogado. Ah, Henrique, e se ele não tiver advogado? Defensoria Pública. Ah, e se não tiver Defensoria Pública? Defensor dativo. Tem que estar acompanhado pela defesa. É obrigação. E na audiência de custódia, além do investigado e além do advogado, deve estar presente também o magistrado, que deveria ser o juiz de garantias, mas está com a eficácia suspensa, e o membro do Ministério Público. Ocasião na qual, segundo os incisos 1º, 2º e 3º que você está vendo aqui em tela agora, do 310 do CPP, o juiz deve relaxar a prisão ilegal, converter o flagrante para preventiva ou conceder liberdade provisória. Então, o que isso significa, galerinha? Atenção aqui em mim. Cometido a prisão em flagrante, ela pode ser ilegal. Pode ser que a prisão tenha sido efetuada sem nenhuma hipótese de flagrante. Sem nenhuma hipótese de flagrante, pode ser inclusive flagrante ilegal, pode ser um flagrante preparado, que configura crime impossível, segundo o entendimento do STF, pode ter sido um flagrante forjado, podem ter colocado droga no carro do cara, Então, pode ter ultrapassado essas 24 horas após a realização da prisão, o investigado pode não ter recebido a nota de culpa, que é o resumão ali de toda a prisão, o que aconteceu no caso dele. Nesses casos, o que acontece? O relaxamento da prisão. Pensa assim, a prisão ilegal é relaxada, teve relaxamento mesmo, foi um negócio mal feito. Então é caso de relaxamento, não é caso de revogação, não é caso de liberdade provisória. É caso de relaxamento da prisão em flagrante. Ok? É uma possibilidade que o juiz na audiência de custódia tem a fazer. Se houver ilegalidade, ele não só pode, senão deve relaxar a prisão. A segunda hipótese é ele converter a prisão em flagrante para preventiva ao juiz. Só que o que a gente precisa aqui? Isso mesmo, de requerimento por parte do Ministério Público que se faz presente à audiência. Se não houver requerimento, o juiz não pode converter de ofício, cara, não pode mais fazer isso. Então, havendo requerimento e estando presentes as regras, os fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, risco à ordem pública, à ordem econômica, assegurar a aplicação da lei penal, assegurar a instrução criminal, descumprimento de medida cautelar, perigo de liberdade. Então, todos esses elementos
devem estar configurados no artigo 312 do CPP e também das regras específicas do artigo 313 do Código de Processo Penal, que lá no inciso 1º, por exemplo, vai dizer que não cabe prisão preventiva em se tratando de fato cuja pena máxima não seja superior a 4 anos. Então, ou seja, só cabe prisão preventiva para crimes cuja pena máxima é superior a 4 anos. Abaixo disso ou igual não cabe. Ou também crime culposo. Enfim, se o juizão identificar, conforme o requerimento do MP, que estão configurados o 312 e 313 do CPP, ele poderá, então, converter a prisão em flagrante para prisão preventiva. Agora, se o flagrante for legal, ou seja, não ser caso de relaxamento, se não for caso de conversão da prisão em flagrante para preventiva, restará ao magistrado que, então, a concessão da liberdade provisória, com ou sem fiança, cumulada ou não com medidas cautelares diversas à prisão. Ele pode simplesmente soltar o cara, juizão. Sem medida cautelar nenhuma, inclusive sem fiança. Mas ele também pode arbitrar fiança ou simplesmente não arbitrar fiança e meter aí umas medidas cautelares, comparecimento pessoal periódico em juízo, tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno domiciliar, enfim, vai depender do caso concreto. Então são essas 3 possibilidades: relaxamento da prisão em flagrante, conversão para prisão preventiva, liberdade provisória. Entendeu, né? Então, bora lá. Atenção à lei de abuso de autoridade, que vai tipificar como crime quem prolonga a execução da pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança, sem motivo justo. Ok? Beleza, galerinha? Além de se tratar de relaxamento, isso aqui pode gerar uma responsabilidade criminal. Então, resumão aqui da audiência de custódia, dos pontos importantes. Nós temos a prisão em flagrante, né? Na audiência de custódia. Nós temos... Peguei a caneta errada aqui, peraí. A prisão em flagrante, a audiência de custódia, e aqui nós temos a hipótese de ilegalidade da prisão, daí porque o seu relaxamento. Nós temos também a conversão para a prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos do quê? Do 312, do 313, do CPP, ou a liberdade provisória, com ou sem fiança, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão. Alguns pontos importantes aqui sobre a audiência de custódia. Não cabe, meus amigos, não cabe, olha só, olha o que vai dispor o parágrafo 1º do 310. Se o juiz verificar, no auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes do inciso 1º a 3º do artigo 23 do Código Penal, ou seja, que agiu sob excludente de ilicitude, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório, blá, 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 blá. Então aqui, pessoal, olha só. Atenção em mim, galerinha. Vamos supor um caso hipotético que o cara foi preso em flagrante pela prática de homicídio doloso. E pelo auto de prisão em flagrante, há indícios razoáveis, não precisa ter prova concreta, de que ele agiu sob legítima defesa, que é uma causa excludente de ilicitude. O juiz poderá, então, conceder liberdade provisória com base no parágrafo 1º, 310 do CPP, pelo fato do cara estava se defendendo, né? O cara estava se defendendo, poderá ser concedida liberdade provisória. Agora, olha o parágrafo 2º.
Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. Aqui, pessoal, vai dar problema. Isso aqui vem na contramão do entendimento do STF, que vinha entendendo pela inconstitucionalidade da vedação genérica da liberdade provisória. Foi assim na antiga lei de organização criminosa, tanto é que na nova lei não tem nem disposição a respeito da impossibilidade de concessão de liberdade provisória em se tratando dos crimes lá previstos. Foi assim na lei de combate à lavagem de dinheiro, foi assim em relação à prática de crimes hediondos, e a lei anticrime parece que está indo na contramão do entendimento jurisprudencial da STF, de modo que esse parágrafo 2º aqui vai ser discutida a constitucionalidade com certeza. Com certeza. Mas enfim, está em plena vigência, você tem que tomar cuidado com ele. Bora falar então, galerinha, sobre prisão temporária. Não mudou muita coisa pela lei anticrime na prisão temporária, mas acrescentou, digamos que, dispositivos regulamentadores da prisão temporária que são bem importantes e que a OAB, que a FGV pode te pegar aqui. O que é? O que é que a gente tem que saber? Olha o parágrafo 2º da Lei 7.960. Opa! O que vai dizer aqui, pessoal? O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no caput desse artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Então, se no mandado de prisão temporária não houver o dia do início do cumprimento e o último dia, ou seja, quando ele for solto, olha, a gente está se tratando daí de uma prisão temporária ilegal. Porque é imprescindível, pelo texto normativo, que haja essa informação no mandado. Se não houver, é caso de ilegalidade. E o parágrafo 7º. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, por imediatamente o preso em liberdade, salvo, é claro, se já tiver sido comunicada a prorrogação. Então aqui, meus caros, não existe prorrogação automática da prisão temporária. Não existe prorrogação automática da prisão temporária. Se decorrer o prazo do mandado de prisão, o sujeito deve ser imediatamente solto. Tá? Imediatamente solto. Ah, como assim renovação automática, Henrique? Você tem que se lembrar que na prisão temporária, atenção aqui, ela tem o prazo. Ela tem o prazo de 5 dias, podendo ser renovado por extrema necessidade por mais 5 dias, tá? Só que, em se tratando de crimes hediondos, esse prazo sobe para 30 mais 30, tá? Então, cumpridos os 5 dias e não havendo nenhuma informação da prorrogação, o que deve ser feito imediatamente? Soltura. Beleza? E também o parágrafo 8º vai dispor que, isso é importante, eu acho que a OAB pode vir por aqui. Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária. Então, se o cara for preso no dia 1º, ele deve ser solto no dia 5º. Não começa a contar no dia seguinte. Começa a contar efetivamente durante
a partir do dia que foi cumprida a prisão. Mesmo que tenha sido preso de noite, enfim, final de tarde, aquele dia será considerado no cômputo desses 5 dias ou 30 dias, podendo ser prorrogado se for o caso. Ok? Essas são as alterações da prisão temporária que a lei anticrime introduziu, que eventualmente pode ser cobrado pela FGV, se você não se deu conta, é interessante revisar como a gente fez agora, beleza? Vamos então para a próxima matéria, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Prisão preventiva. Prisão preventiva. Vamos lá. O que mudou aqui, meus caros? O 312 foi alterado. O famoso 312 que trata dos fundamentos da prisão preventiva, né? O que acrescentou aqui? Em primeiro lugar, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Acrescentou o dispositivo a esse ponto, acertadamente. O que é o perigo de liberdade do imputado? É justamente o periculum libertatis, né? Não vai me falar em perigo in more fume bonis iuris lá do processo civil. Deixa esse conceito para lá. Processo penal é periculum libertatis fumus comissi delicti, tá? Então, por óbvio, é até meio redundante, né? Tu prender preventivamente alguém se não gera risco à liberdade do sujeito, né? Mas, enfim, quis reforçar o legislador aqui no 312 caput. E no parágrafo 1º, isso aqui é importantíssimo, o legislador acrescentou também que cabe a preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas. Então, meus caros, olha só. Se o cara descumpriu medida cautelar, ele pode ter a prisão preventiva decretada. É um fundamento expresso no parágrafo 1º do 312. Agora, essa prisão não pode ser de ofício. Se o cara rompeu a tornozeleira eletrônica dele, que era uma medida cautelar imposta ao invés da prisão processual, o Ministério Público deve requerer a prisão preventiva, se for o caso. Um detalhe é que a jurisprudência e parte da doutrina entende que, em se tratando dessa espécie de prisão preventiva, em caso de descumprimento de medida cautelar, não se submete a prisão aos requisitos específicos do artigo 313 do Código de Processo Penal. Então, por exemplo, aqui, se tratar de uma tornozeleira eletrônica e o crime, ou qualquer outra medida cautelar, e o crime ele for não possuir pena máxima superior a 4 anos, em tese não caberia prisão preventiva, só que como ele descumpriu uma medida cautelar, a jurisprudência vem entendendo que seria possível sim a prisão preventiva, mesmo não preenchendo o inciso 1º do artigo 313, que o crime deve ser punido com pena máxima superior a 4 anos. Então, atenção a esse ponto, ok? Além do mais, o artigo 312, parágrafo 2º, ele passa a prever que a decisão que decretar a prisão preventiva, ela deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de quê, pessoal? De fatos novos ou contemporâneos. Então, meus caros, o que isso quer dizer? O que o legislador está dizendo aqui? Significa que, se o Ministério Público requereu a prisão preventiva do cara, baseado no risco à ordem pública decorrente realmente de elementos concretos que indiquem que foi perverso o crime, tá? Não só na gravidade abstrata do delito, que, como vocês sabem, é totalmente insuficiente para fins de prisão preventiva. A ordem pública tem que estar, o risco à ordem pública tem que estar embasado em elementos concretos, específicos do caso em questão. E o MP realmente fundamenta nesse sentido, só que o fato é de 3 meses atrás. E depois desses 3 meses, não há notícia de que o acusado voltou a praticar fatos ilícitos. A gente não está falando aqui de contemporaneidade, né? Nem de fato novo, né? Então não cabe a prisão preventiva
regra expressamente na telinha aqui do parágrafo 2º, artigo 312 do Código de Processo Penal. Tá? Tem que ser fatos novos ou contemporâneos. Sabe o que a FGV pode fazer? A FGV ela pode colocar uma questão, como eu disse, com um crime com uma gravidade chocante, que você lê e fica com raiva do cara. Só que vai datar esses fatos aí no passado, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Aí não caberia a preventiva, né, pessoal? Mas vai querer te pegar pelo enunciado, pela gravidade concreta, né? Mas não cabe. Fazer o quê, né? E a fundamentação, galerinha? Atenção aqui no slide. O artigo 315 do Código de Processo Penal, ele trouxe praticamente uma cartilha de como os juízes devem fundamentar principalmente a prisão preventiva. Por quê? Isso aqui veio porque é comum no Brasil, galerinha, olha só, os juízes prenderem errado, cara. Fundamentar a prisão só na gravidade abstrata do crime, ou expor uma fundamentação absolutamente genérica, ou até mesmo fundamentações que não se encaixam no caso concreto. O resultado disso são centenas de milhares de presos provisórios em nosso sistema carcerário, que está colapsado há muitos anos. Então o legislador veio aqui para tentar remediar essa patologia do nosso judiciário e começou a dizer assim, ó, tu só vai ser considerado fundamentada essa tua decisão aqui se tu fizer isso. Só vai ser considerada fundamentada essa decisão se tu não fizer os incisos do parágrafo 2º, 315. Vamos ver aqui quais são essas hipóteses. Primeiro, não se considera fundamentada a decisão que se limitar a indicar, a indicação, a reprodução ou a paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou com a questão decidida. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto da sua incidência no caso. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. O que é isso aqui? Vergonha, hein? O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é o famoso copia e cola. A famosa decisão do estagiário, né? A famosa decisão do estagiário magistrado. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula sem indicar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso de julgamento seja justo. Então assim, galera, o juizão que simplesmente cita uma súmula e se dá por satisfeita na decisão é ilegal. Deixar de seguir enunciado de súmula precedente, jurisprudência invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento, né? Então, meus caros, eu acho que é importante vocês tenham noção também no inciso 4º, né, que quando a parte alega 5 teses, meus amigos, o juiz deve apreciar essas 5 teses, deve contemplar todas as teses defensivas. Se o cara lá está alegando, além da desnecessidade da prisão preventiva, está fundamentando que o investigado agiu sob legítima defesa, excludente de licitude, que nós vimos que é um caso que não cabe prisão preventiva, que deve ser concedida a liberdade provisória, e o magistrado deixou de analisar essa tese,
essa decisão não é bem fundamentada. E uma decisão parcialmente fundamentada é como se não houvesse fundamentação. E qual é a consequência de uma decisão não fundamentada? Olha o 564, inciso 5º, ó. Olha só. A nulidade. Exatamente, a nulidade. Então, o juizão não fundamentou, anulou tudo. Anulou a decisão. Ok? E as hipóteses impeditivas da prisão preventiva? Como a gente já exemplificou aqui, né? Quando houver, por exemplo, uma causa excludente de ilicitude, uma legítima defesa, não cabe a prisão preventiva pelo 314 do Código de Processo Penal. Pela prática de contravenção não cabe prisão preventiva, só que cuidado. Olha só, galerinha. A apresentação espontânea, ela impede a realização da prisão em flagrante. Só que ela não impede a prisão preventiva. Então, o sujeito que espontaneamente se apresenta à autoridade policial e houver um mandado de prisão preventiva, ele será preso preventivamente. Não pode ser preso em flagrante, mas pode ser preso preventivamente. Capite? Isso aqui, galerinha, vai cair na OAB. Eu tenho certeza que será cobrado. O parágrafo 2º do 313. O parágrafo 2º vai dispor que não cabe prisão preventiva para antecipação de pena ou como decorrência da investigação criminal ou do recebimento da denúncia. Então, meus caros, o que está dizendo o parágrafo 2º do artigo 313? Não vai prender preventivamente para antecipar o cumprimento de pena, não pode mais. Isso o STF já tinha julgado e agora foi expressamente previsto no Código de Processo Penal. Nem tampouco se pode prender preventivamente só por conta do encerramento da investigação criminal ou por conta do oferecimento ou até mesmo do recebimento da denúncia. Em todas essas hipóteses aqui, a prisão é absolutamente legal e, portanto, deve ser o quê? Relaxada e não revogada, porque se trata de ilegalidade, ok? Sobre a provisoriedade da prisão preventiva, vamos dar uma olhada no 316, vai dispor que o juiz poderá de ofício o que? Prender? Não, mané. Ele não pode prender de ofício, ele pode o que? Revogar de ofício. Quando não faltarem os motivos legitimadores diante da prisão preventiva, ok? Além disso, isso aqui é muito importante. Isso aqui é importante demais. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias. 90 dias mediante decisão fundamentada de ofício sob pena de tornar a prisão ilegal. Então, o que acontece, galera? Olha só. O juizão que prendeu preventivamente, ele a cada 90 dias deve de ofício, sem necessidade de requerimento por parte do advogado do réu, por exemplo, analisar se os motivos que legitimaram anteriormente o decreto cautelar ainda subsistem.
Então vamos dar um exemplo. O cara que foi preso preventivamente por risco à instrução criminal, que o cara estava destruindo prova, uma vez encerrada a instrução criminal, não há mais motivos que legitimem esse decreto cautelar, devendo ser revogada a prisão preventiva, inclusive de ofício. E de qualquer forma, o magistrado tem que ficar de 90 em 90 dias, né, a cada 3 em 3 meses, ficar fiscalizando se os motivos que estavam lá ainda estão presentes. Detalhe: são 90 dias. Não são 30, não são 60, não são 100. Se a questão tiver sacana, ela vai pegar em questão numerária, inclusive. Pode botar essa obrigação de ficar revisitando os motivos e botar 60 dias, por exemplo. Não é 60. Está no parágrafo único do artigo 316, que são 90 dias. Beleza? E, segundo o 648 do CPP, a coação será ilegal quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. Isso aqui é para fins de quê? Impetração de habeas corpus. Impetração de habeas corpus. Ok, galerinha? Entenderam? Entenderam essas regrinhas de 90 dias aí? Resumão esquemático aqui, galerinha, olha só. Olha só. Fumus comissi delicti, ou seja, fumaça do cometimento de um crime, consiste no quê? Prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Não é o inverso. Os indícios são para autoria. A prova é para materialidade. Não vai confundir o periculum libertatis, que é o perigo da liberdade do sujeito, né? Os motivos da necessidade, do 312, e por fim, do 313, as regras específicas. Aqui mais um esquemão da prisão preventiva, contemplando, no caso, os seus pressupostos, repito, prova da materialidade e indício suficiente de autoria, os seus requisitos, garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instituição criminal, assegurar a aplicação da lei penal, descumprimento de medidas cautelares, o cabimento, crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 4 anos, reincidência, violência doméstica e dúvida sobre a identidade civil do sujeito. E os casos de vedação, se o agente tiver sido amparado por excludente licitude, como no caso a legítima defesa, de ofício não cabe mais, como pena antecipada não pode e contravenção penal também não pode. Bem, galerinha, então esse bloco vamos fechar assim. Tratamos aqui sobre as medidas cautelares, prisão temporária, prisão preventiva. A seguir eu quero insistir um pouquinho mais no tema execução provisória da pena. Beleza? Até mais então, já volto.